Olá, boa noite. Desde 2015, o Brasil passa por sucessivas baixas no crescimento econômico. Mas enquanto o Brasil deve encerrar o ano com um rombo fiscal de 159 bilhões de reais, a Austrália vive 26 anos de crescimento contínuo. Esse assunto foi tema de debate na Comissão de Assuntos Econômicos. Assim como o Brasil, a Austrália é uma federação. Isso significa que os estados possuem autonomia e são submetidos ao poder soberano do poder executivo. A organização política semelhante não se repete na gestão econômica. Esse professor de economia australiana apresenta algumas razões para essa diferença. É importante ter algumas instituições ou organizações que coordenem os diferentes níveis do governo. O federalismo fiscal não são como departamentos estanques e independentes. Não funcionaria assim. No Brasil, a Lei de Responsabilidade Fiscal, que está em vigor desde o ano 2000, já previa a criação de um Conselho de Gestão Fiscal. 9 projetos com esse objetivo estão parados no Congresso. O diretor da instituição fiscal independente também apontou outros problemas que dificultam o crescimento. Ao longo dos anos, a margem fiscal vai precisar ser zerada rapidamente e ela passa para o campo negativo em 2023. Se nós fizermos um cálculo, considerando que dentro dessa margem tem um pedaço fixo, que é difícil de comprimir, porque não dá para pagar a luz dos ministérios, mandar todo o pessoal de limpeza, segurança, então tem um pedaço ainda dentro daquela margem que a gente chama de incomprimível. Para os participantes, a solução vai além de reformas estruturais. Porque não se trata só de discutir a reforma tributária, nem a reforma orçamentária, nem a reforma do federalismo. De fato, ele discutiu um novo modelo. Qual é um novo modelo que vai conseguir conciliar e lidar com o tamanho da crise? E uma última coisa que nós nos esquecemos de discutir. Uma política nacional de desenvolvimento regional. O Brasil abandonou a política de desenvolvimento regional e isso gerou o espaço para a expansão da chamada guerra fiscal. Os senadores aprovaram em plenário nesta quinta-feira projeto que prorroga por até 120 dias bolsas de estudo concedidas a gestantes e adotantes pelas agências de incentivo à pesquisa. Foi aprovado também projeto que muda a contagem de prazos processuais na Justiça do Trabalho. Ficou estabelecido, por exemplo, que o prazo é suspenso entre 20 de dezembro e 20 de janeiro, período do recesso do Judiciário. As duas propostas seguem para sanção presidencial. Foi entregue na manhã de hoje à Comissão de Direitos Humanos o anteprojeto que prevê a criação do Estatuto da Diversidade Sexual. A reportagem é de André Rocha, sob a supervisão da equipe de jornalismo da TV Senado. O Estatuto foi elaborado pela Comissão Especial de Diversidade Sexual da Ordem dos Advogados do Brasil e foi apoiado por 100 mil pessoas. É uma plataforma integradora dos direitos já conquistados pela comunidade LGBTI na Justiça e também no Congresso Nacional. Assim como existe o Estatuto do Índio, da Igualdade Racial, de Criança e Adolescente, da Juventude, de pessoas com deficiências, agora também nós temos uma proposta de Estatuto da Diversidade Sexual. Ele traduz os sonhos, as esperanças e o desejo, de uma significativa parcela importante da população brasileira de viver e de ter o direito de ser feliz. Segundo um levantamento feito pela Associação Internacional LGBTI, no mundo pelo menos 72 países, estados independentes ou regiões criminalizam a homossexualidade. E o que é pior, desse total, 8 aplicam pena de morte a homossexuais. Um dos pontos de destaque do anteprojeto é a criminalização da LGBTI-fobia. O Brasil é o país em que mais se mata
pessoas por sua orientação sexual e identidade de gênero. Só nesse ano, que ainda não acabou, já foram 371, mas ontem já aconteceu mais uma. Então, a cada 21 horas se mata alguém no Brasil por esse tipo de delito e nós não temos uma lei que diga que isso é crime, que isso qualifique que é um crime de ódio. Está na Comissão de Direitos Humanos, um projeto que acaba com a exigência de autorização judicial para que crianças e adolescentes façam trabalhos considerados artísticos ou esportivos. Samuel tem 9 anos e está no 3º ano. Desde os 7, faz parte da equipe de uma agência de publicidade e é chamado para fazer comerciais. Ele diz que se diverte, mas não pensa em seguir a carreira de modelo. A paixão é outra. Quero ser jogador de futebol. Samuel encara o que faz como um trabalho mesmo e acha que o melhor de tudo é poder comprar os próprios brinquedos. Sabe o que ele fez com o último cachê? Eu comprei o aquário. Eu economizei para comprar o aquário. Ele gosta dessa parte da situação de ganhar um dinheiro e tal, mas eu acho que o ir lá e fazer para ele é bem divertido. Ele gosta muito de... Ele gosta mais de ter que ir e fazer as fotos. O primeiro trabalho que ele fez, ele já entendia o valor do dinheiro, da moeda, e ele sabia que com isso ele poderia comprar as coisas que ele gosta. Então isso aí chamou mais a atenção dele. Os pais garantem que a atividade não atrapalha os estudos. Ele, particularmente, já é preocupado, então já pega as tarefas, pede para a professora, para não ter que ter nenhum prejuízo na escola. Foi poucas vezes que aconteceu, mas acontece de ser no horário de aula. Mas não atrapalha ele não, porque ele tem rotina de estudo e tudo, então não faz muito, não pesa muito na rotina dele. A Constituição brasileira proíbe qualquer tipo de trabalho para menores de 16 anos de idade, a não ser em situações de aprendizagem a partir dos 14. Mas uma convenção da OIT, Organização Internacional do Trabalho, ratificada pelo Brasil, prevê a possibilidade do trabalho infantil artístico, como o que é feito pelo Samuel, desde que sejam atendidas algumas exigências. A principal delas é ter uma autorização judicial. O projeto que está em debate no Senado muda essa regra e estabelece que para fazer trabalho considerado artístico ou esportivo, crianças e adolescentes precisam apenas da autorização dos pais. Nós sabemos que muitos filmes, muitas novelas têm uma necessidade de ter uma pessoa pequena, uma criança em determinado momento. O que significa esse trabalho? Ele é artístico ou ele é um trabalho também? Para o Ministério Público do Trabalho, a atividade artística remunerada de crianças e adolescentes deve obedecer parâmetros mínimos de proteção. A procuradora Eliane Araque não concorda com a alteração da norma e defende que a autorização judicial é absolutamente necessária. O que deve prevalecer é o direito dessa criança e desse adolescente ao convívio familiar e social, ao lazer, né? Então, que esse trabalho artístico em que ele ou ela pode expressar um dom, né? E ter contato com todo um meio ambiente cultural, ele venha no sentido da sua formação e da sua proteção, e não o contrário. A senadora Fátima Bezerra é a convidada do programa Argumento de hoje. Ela conversa com o jornalista Ronaldo Martins sobre a necessidade da liberação de recursos do governo federal para que as prefeituras consigam fechar as contas no final do ano. A Confederação Nacional dos Municípios, inclusive, fez uma pesquisa onde mostra que se não houver esse socorro extra, esse reforço extra de caixa por parte do governo federal, mais da metade dos municípios, são 5.567, mais da metade dos municípios, leia-se os pequenos e os médios, não vão ter como minimamente fechar suas contas agora até o dia 31 de dezembro. Inclusive, para pagamento de 13º, há risco? Há risco seríssimo.
pagamento de 13º, o pagamento do mês de dezembro, o custeio em áreas essenciais, como é saúde, como é a questão da educação, e sem contar que muitos ainda estão sujeitos a responder, né, judicialmente em função da lei de responsabilidade fiscal. A entrevista completa você assiste no Argumento, que começa daqui a pouquinho, logo depois do Senado Notícias. E nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/TV. Muito obrigada pela companhia. Continue sintonizado aqui, na TV Senado.